Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no YouTube sobre MicroSaaS. Se é a primeira vez que você está vendo esse canal e ainda não sabe muito bem o que é MicroSaaS, MicroSaaS são pequenos negócios que resolvem uma ou duas coisas muito bem em um nicho específico e que é feito por uma equipe muito pequena ou um empreendedor individual. Se você também ainda não conhece o nosso canal, a nossa comunidade, você pode acessar microsas.com.br, que é onde eu publico todos os artigos sobre MicroSaaS semanalmente, e você pode conhecer a nossa comunidade também, que eu vou deixar o link hoje aqui embaixo, que já são mais de 3 mil empreendedores construindo o seu side project. Então, bora para o assunto de hoje. Hoje eu tenho um assunto super legal para falar para vocês, que é Build in Public, ou seja, construir em público, que também é conhecido como o movimento da transparência. E o movimento da transparência, ele está cada dia mais no Brasil, principalmente entrando em alta. Dando um rápido contexto para vocês sobre o que é o movimento da transparência e como ele surgiu. Em 2010, um empreendedor chamado Joel, da startup Buffer, publicou num portal do Hacker News, que é o maior portal hoje indie hacker do mundo, sobre o lançamento da sua startup, né, conhecida como Buffer, e o lançamento foi um sucesso e a comunidade recebeu super bem o seu projeto. Dado o sucesso da postagem em 2010 da Buffer, o Joel decidiu começar a publicar mais coisas, como, por exemplo, o roadmap da Buffer e das features que eles estavam lançando, fazendo com que mais pessoas acompanhassem, dassem feedbacks para ele do que elas estavam achando sobre as funcionalidades, se fazia sentido ou não. O sucesso começou a crescer e em 2011 o Joel foi para o mercado fazer uma captação de investimento e pela transparência que ele já vinha fazendo, alguns investidores já tinham ouvido falar e já conheciam a Buffer e com isso facilitou a captação de investimento. E logo depois dessa jornada, em 2013, a Buffer começou a publicar o salário de todos os seus funcionários, tanto das vagas que eles estavam abrindo, quanto do time, como do CEO, de todo mundo. E o mais interessante é que eles também publicavam o Stock Option, ou seja, quanto cada um tinha de ação na companhia. E em 2014, o Joe deu um passo a mais e resolveu criar um dashboard onde as pessoas pudessem acompanhar o faturamento, o MRR, ARR, eles poderiam acompanhar também margem, churn e todas as informações financeiras do crescimento e da saúde da Buffer. E essa informação não ficou só limitada para os investidores, mas todo mundo poderia acessar essas informações. E nesse tempo, de 2010 a 2014, o Joel percebeu que quanto mais transparente ele era, mais a audiência e mais organicamente leads vinham para o seu negócio, além dos feedbacks dos vários benefícios e, é claro, dos malefícios de ser uma empresa pública. Em 2014, uma startup chamada Ghost.org, que é um concorrente do Substack, da newsletter que eu escrevo, ele também começou a publicar os dados do seu negócio na internet, como o MRR, como o churn e assim por diante. E esse movimento foi cada vez se tornando mais e mais conhecido e seguido por outros indie hackers no ecossistema lá fora. Em 2015, para vocês terem uma ideia, o Joel, a Buffer, ela passou por uma crise e a transparência é tão grande da filosofia do CEO e da companhia que eles publicaram o saldo no banco deles e toda a estratégia do porquê eles estavam demitindo e quais eram as estratégias para recuperar a empresa para que ela sobrevivesse e passasse por essa crise. E esse movimento foi super bem aceito pelo ecossistema. Logo em 2018, um membro icônico do ecossistema de indie hacker chamado Peter Levels. Se você não conhece o Peter, fazendo um rápido adendo, o Peter ele tem hoje 4 microsas e ele é conhecido mundialmente por ser um indie hacker ou um nômade digital que construiu a Nomad List, que construiu o Remote OK, por exemplo, que ele fatura 4 milhões sem funcionários sozinho viajando o mundo. E a história do Peter é muito inspiradora e ele também participa do movimento do Build in Public, colocando exatamente seu faturamento, seus erros e acertos no Twitter. E é muito legal a jornada desses empreendedores e elas serviram como fundação na construção do ecossistema indie hacker lá fora. Se vocês verem hoje no Twitter, por exemplo, onde a maior parte da comunidade indie hacker se encontra, quase todos os empreendedores fazem o Build in Public. Mas é claro que lá fora, nos Estados Unidos, o Build in Public ele ainda é muito diferente no Brasil.
Lá fora, o Building Public já acontece há muito tempo e ele está ficando cada vez mais saturado e os empreendedores estão começando a ficar um pouco incomodados por tá surgindo muito concorrente, não só do próprio ecossistema, mas começou a surgir muito concorrente vindo da Índia e de outros países. E começou-se a se questionar se o Building Public faria sentido continuar ou não. Mas a verdade é que, acompanhando esses empreendedores como eu acompanho há anos, eu vejo que os benefícios são inúmeros e que vale muito a pena você fazer o Building Public. Pessoal, seguindo então na linha do Buffer e do Joel, o Joe ele compartilhou os aprendizados que ele teve de ser um empreendedor transparente e quais os benefícios que isso gerou para o seu negócio. Pro Joel, a conclusão que ele chegou depois de uma década construindo em público são 4 conclusões. A primeira significa confiança. O Joel percebeu que ser transparente e aderir ao movimento da transparência se constrói uma confiança em torno do empreendedor e se constrói uma confiança em torno do negócio, fazendo com que cada vez mais pessoas seguissem e confiassem no que o Joel e na Buffer iam publicando, ou seja, uma empresa do bem. Segundo ponto é a inovação. Ser transparente permitiu eles inovarem, porque a inovação ela não é só de dentro para fora, mas ela veio muito de fora para dentro, através de ideias, feedbacks, sugestões e assim por diante. Mesmo depois das demissões em massas que eles passaram em 2015, a empresa ainda foi vista com bons olhos e ainda como uma empresa do bem. E por fim, o Joel fala sobre os feedbacks e sugestões, que os feedbacks que eles recebem sendo transparentes são muito importantes para a jornada da empresa e são muito importantes para a construção do negócio como um todo. Agora, seguindo para a narrativa do empreendedor, o que o Joel diz que isso beneficiou a sua jornada como um indie hacker? Primeiro ponto, ele construiu uma narrativa, um storytelling. O que eu estou fazendo aqui para vocês, contando uma história, é o que o Joel fez construindo a empresa dele publicamente, contando uma história e construindo uma narrativa. E com isso fez com que as pessoas fossem se aproximando dele. E toda essa narrativa gerou também o que foi dito para a empresa dele, que é a confiança. E uma vez que você ganha a confiança da sua audiência, te permite você crescer com um engajamento maior e também ter uma retenção maior dos seus clientes em prol à marca, ao branding, que me leva ao terceiro ponto, branding. O branding hoje do Joel, que iniciou esse movimento da transparência, ele é indiscutível, porque ele começou um movimento onde ele publicava inclusive o seu salário para todo o mercado. E isso fez com que as pessoas olhassem para o cara e falassem: pô, eu também acredito muito nesse caminho, que também quero fazer um caminho parecido. E isso fez com que o Joe também se tornasse uma pessoa acessível. Então, como quarto ponto, eu deixo a acessibilidade. E é claro que isso toma muito tempo. Inclusive, eu vou falar um pouquinho no vídeo sobre o Building Public no Brasil e trazer para vocês um pouco sobre essa questão de acessibilidade e do esforço versus retorno. Um outro ponto interessante que o Joel traz também é sobre a atração de talentos. O fato dele ser transparente trouxe muita gente interessada em trabalhar com a Buffer e trabalhar com o Joel. E por fim, tudo isso me levou ao último ponto, que é um ponto que inclusive eu falo muito nos vídeos, falo muito no conteúdo geral, que é sobre montar uma audiência. Montar uma audiência para a Buffer foi essencial para o crescimento da Buffer e essencial para o crescimento do Joel. E é claro que ele também cita os contras de você construir em público, como por exemplo a alta concorrência. O fato de você expor o seu faturamento, as suas vias de crescimento, a sua margem e todas essas informações faz com que outras pessoas de outros lugares do mundo copiem o seu negócio e lancem concorrências, que me leva ao segundo contra de você fazer o building public, que são os copycats, ou seja, pessoas que copiam o seu negócio. Terceiro ponto também que o Joe disse que é um ponto que pesou muito para ele negativamente é a questão dele se tornar uma figura pública ou de ser uma imagem pública, que as pessoas viam esse sentimento desse movimento da transparência como uma faca de dois gumes, né? E em uma relação de amor e ódio, mas que sua grande maioria e a grande parte das pessoas viam com bons olhos e viam isso positivamente. E por fim, o Joel cita que os números podem enganar, que às vezes esse volume, né, de pessoas e de
coisas acontecendo ao redor da empresa podem causar uma falsa percepção e tirar um pouco do foco do que realmente é prioridade e não é prioridade. Aonde você pode encontrar mais sobre o Building Public lá fora nos Estados Unidos? O primeiro lugar que eu recomendo para vocês olharem é num site chamado buildingpublic.com, que vocês podem ver aqui na minha tela. E só hoje já tem 596 pessoas usando a hashtag buildingpublic, com um total de mais de 172 mil tweets de pessoas que usaram o Building Public recentemente. E como vocês podem ver aqui na minha tela, é muito interessante que as pessoas, inclusive, postam o Building Public, porque como se tornou comum essa construção de audiência em torno de um empreendedor, de um micro SaaS, as pessoas trazem esse movimento do Building Public para se tornar um canal de geração de lead para os seus negócios, além de criar esse branding, né, do empreendedor, que futuramente, com a construção de uma audiência, permite com que ele lance novos produtos ou novos micro SaaS. Um segundo portal que eu gosto muito, inclusive deixo aqui uma dica bônus se você está procurando uma ideia e se você quer se inspirar em algum projeto lá fora, você pode acessar o portal do Indie Hackers aqui, que nem eu estou mostrando na minha tela, e aqui tem ideias e projetos infinitos de micro SaaS. E se vocês irem aqui, por exemplo, em Revenue Verification e marcarem Verified by Stripe, vocês podem ver várias empresas, né, que estão aqui construindo. Eu vou mostrar o exemplo da Ghost, da empresa que fez o Building Public também, para vocês darem uma olhadinha. O Ghost fatura $407 mil por mês. E o legal aqui é que eles fazem o Building Public tanto no Twitter, né, como o Joe Nolan, que ele faz aqui no Twitter e ele posta direto conteúdo lá dentro, como também no próprio site do Indie Hackers, eles postam aqui as novidades aqui, fazendo um Building Public numa timeline aqui dentro. Né? Seguindo, por exemplo, esse exemplo do Joe Nolan aqui, vocês podem ver que ele posta exatamente tudo que é feito no Ghost. E essa tendência, né, como por exemplo aqui no vídeo, está mostrando que hoje a Ghost faturou, ela tem um ARR de $4 milhões e 200 mil e que eles já criaram para os criadores de conteúdo, ou possibilitaram, na verdade a palavra certa, mais de 10 milhões de ARR, de faturamento anualizado. É super legal esse movimento da transparência. E por fim, eu deixo aqui um terceiro lugar que vocês podem ver, que é o meu perfil no Twitter. E o meu perfil no Twitter, eu sigo aqui 343 indie hackers, que eu gosto muito, que você também pode olhar e acompanhar eles para você ver um pouco do Building Public, um pouco do micro SaaS que eles estão construindo. E é super bacana, então aqui tem bastante local aqui para você se inspirar, bastante gente aqui para você seguir. E eu deixo aqui, né, mais uma informação é que o Twitter ele costuma ser a rede social mais comum lá fora pro Building. E para concluir o vídeo de hoje, eu quero trazer um pouco de exemplos e falar sobre o Building Public no Brasil de uma forma bem sucinta. No artigo dessa semana, eu publiquei um estudo de caso da Freelup, do nosso querido membro da comunidade, do Thiago Costa, onde desde janeiro de 2023 ele vem fazendo o Building Public no Instagram. Falando sobre o Building Public, antes de entrar no mérito do Thiago Costa, eu quero dizer para vocês o seguinte: o Building Public no Brasil ainda não existe um canal e a comunidade ainda não tem uma rede social favorita para fazer. O que eu sempre digo para os empreendedores é que vocês podem começar fazendo o Building Public dentro da própria comunidade, com a intenção de gerar o engajamento inicial e montar o início da sua audiência, né? E a questão de hashtag de Building Public ou Building Public BR, eu recomendo você sempre usar o Building Public BR, porque eu acredito que é um movimento que a gente tem que começar aqui no Brasil e tem que começar ele com força. Um segundo ponto é que eu acho que o Building Public você tem que fazer numa rede social que você mais se sinta confortável. Eu vejo muita gente fazendo Building Public, principalmente na verdade eu minto, em 3 canais aqui no Brasil. O primeiro canal é que o pessoal faz muito Building Public no Instagram, por ser uma rede social altamente usada no Brasil. O segundo canal é YouTube e o terceiro canal é newsletter, porque eu vejo que tem muito empreendedor que não gosta de ficar postando vídeos e fotos, que eles gostam de escrever o que eles estão fazendo de certo e errado. E voltando para o estudo de caso do Thiago Costa, eu vou compartilhar aqui a minha tela rapidinho. E no artigo que eu fiz do Thiago, ele conta o que aconteceu quando ele começou a construir a Freelup no Building Public. E no caso dele, ele começou em janeiro de 2023 e hoje, no dia 16 de março, o Thiago ele tem mais de 1.700 seguidores acompanhando a jornada dele no Building Public. E ele cita vários prós e contras de fazer essa jornada. Mas principalmente, o que é o mais interessante
é o seguinte, o Thiago ele conseguiu mais de 80% dos leads dele através do próprio Instagram. Ele também ganhou, por exemplo, um registro de marca de um seguidor, ou ele também ganhou a revisão de um contrato que fizeram para ele porque ele pediu. O fato é que o Building Public e essa audiência, que nem a gente falou, todos aqueles pontos de construção de confiança, de branding, de tudo isso, faz com que as pessoas confiem, sigam e ajudem o Thiago a construir. Mas é claro que isso tem vários contras. Por exemplo, o Thiago cita no artigo dele que o fato dele ficar 2 dias às vezes sem responder o Instagram faz com que ele tenha mais de 50 mensagens. Ou seja, construir em público toma um tempo muito grande e precisa ser feito com constância. Não adianta você postar uma vez por mês, né, que essa constância não vai engajar e não vai conseguir gerar esse senso de urgência da sua audiência. Outra coisa legal é que o Thiago, por exemplo, conseguiu com que os seguidores dessem várias dicas ou entregassem outros serviços para ele, como design, por exemplo, de camisetas, ou revisão de documentos, ou até dicas de integração com APIs. Mas, como nem tudo são flores, o Thiago também comenta da dificuldade que é e do esforço que demanda você fazer o building public. Então, eu deixo para vocês aqui uma reflexão. Na minha opinião, eu acho que todo mundo que vai construir um micro SaaS, se não tiver nenhum problema com o seu emprego, com a sua CLT, eu recomendo fazer o Building Public porque os benefícios são vários e sem contar que é um movimento que a gente tem que incentivar, a gente tem que fomentar no Brasil porque ele tende a cada vez mais crescer. E a verdade é que você ser transparente, você construir em público, você mostra para as pessoas como realmente é empreender. E que empreender não é que nem a mídia mostra aquelas startups pegando 50 milhões de reais com piscina de bolinha. A verdade é que empreender é difícil pra caramba e é uma montanha russa. Para cima às vezes está lá embaixo. E você mostrar isso e construir uma audiência faz com que você gere essa confiança e tendo uma audiência no médio e longo prazo te permite construir outros micro SaaS e lançar outros produtos. Valeu por ver o vídeo até aqui hoje. Se você ainda não conhece a nossa comunidade, participe dela, conheça outros empreendedores construindo em público e eu te vejo na próxima edição.